Lição 1. Rotinas da manhã. Hein, teve uma boa noite de sono? Na verdade, eu fiz. E quanto a si? O mesmo aqui. Sinto-me revigorado e pronto para enfrentar o dia. Isso é fantástico. Como é a tua rotina matinal típica? Bom, normalmente começo o dia com uma chávena de café e um pouco de leitura leve. Ah, o clássico ritual matinal. Eu próprio gosto mais do chá. Não há nada de errado com isso. O que mais gosta de fazer de manhã? Tento fazer um treino rápido, mesmo que seja apenas uma caminhada rápida ao redor do quarteirão. Ótimo, é uma ótima maneira de fazer o sangue fluir. Devo provavelmente incorporar mais exercício na minha rotina. Aula 2. Estratégias de marketing. Ai, Ana, já teve a oportunidade de pensar nas nossas novas estratégias de marketing? Sim, eu tenho. Acredito que precisamos de renovar a nossa presença nas redes sociais. É uma ótima ideia. Que tipo de mudanças tinha em mente? Bem, para começar, acho que deveríamos concentrar-nos mais em conteúdos visualmente envolventes. Sim, a importância de imagens atraentes nos dias de hoje. Exatamente. E também deveríamos ser mais ativos na interação com os nossos seguidores. Bom ponto. Construir uma ligação comunitária mais forte é fundamental. Absolutamente. E deveríamos considerar a possibilidade de executar algumas campanhas publicitárias direcionadas também. Definitivamente. Isso ajudar-nos a alcançar novos potenciais clientes. Lição 3. Um futuro mais verde. Ai, Ana, ouviu falar das novas iniciativas ecológicas que estão a ser propostas na nossa cidade? Assim, estou tão entusiasmado por ver os passos que estão a ser dados para um futuro mais verde. O que acha dos planos? Acho que são muito encorajadores. Reduzir a nossa pegada de carbono é tão importante nos dias de hoje. Definitivamente. Mesmo pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença quando todos fazemos a nossa parte. Isso é tão verdade. Notou alguma mudança no seu dia a dia que está a ajudar o meio ambiente? Bem, tenho tentado reduzir o meu uso de plástico e reciclar mais. Fizeram alguns ajustes ecológicos? Absolutamente. Comecei a pegar o autocarro para o trabalho em vez de conduzir. É melhor para o planeta e não tenho de me preocupar com estacionamento. Isso é fantástico. Tudo ajuda. Tenho muita esperança de que possamos continuar a ver mudanças positivas na nossa comunidade. Eu também. É inspirador ver as pessoas a juntar-se por uma causa comum. Estou entusiasmado para ver o que o futuro reserva. Aula 4. Escapadinha na praia. Olá, Ana. Tive uma ideia para uma viagem de fim de semana. O que acha de ir à praia? Oh, isso soa maravilhoso. Tenho vontade de sair da cidade para uma mudança de cenário. O mesmo aqui. Estava a pensar que podíamos ver aquela pequena cidade de praia a cerca de 2 horas de distância. Oh, ouvi coisas boas sobre esse sítio. As praias de lá devem ser lindas.
Exatamente. E tenho a certeza de que podemos encontrar alguns pequenos restaurantes e lojas para explorar também. É uma ideia fantástica. Poderíamos até embalar um piquenique para saborear na praia. Definitivamente. Podíamos trazer os nossos fatos de banho e passar algum tempo na água. Perfeito. Um dia de relaxamento junto ao oceano parece exatamente o que preciso neste momento. Absolutamente. Acho que vai ser uma escapadinha fantástica de fim de semana. Aula 5. Controvérsias da aposentadoria. Ai, Ana, pegou as notícias sobre as recentes controvérsias em torno da reforma do Johnson? Sim, fiz. Ultimamente, tem sido um tema bastante quente. Pelo que percebo, houve muitos acontecimentos e questões que levaram a isso. Absolutamente. Parece que houve algumas questões em torno das circunstâncias da sua saída e do impacto na empresa. Isso mesmo. Ouvi dizer que houve alegações de má conduta e falta de transparência por parte da equipa de liderança. Uau, isso é preocupante. Imagino que tenha sido difícil para os funcionários e para o público entender tudo isso. Definitivamente. É o tipo de situação que pode realmente abalar a reputação e a cultura de uma empresa. Absolutamente. Estou curioso para ver como tudo se desenrola e se haverá efeitos duradouros. Eu também. Será interessante acompanhar a história e ver se daí resultam mudanças significativas. Com certeza. Este tipo de eventos de alto perfil podem realmente moldar a direção futura de uma organização. Aula 6. Explorando as aventuras na praia. Ai, Ana, ouvi dizer que foste à praia há pouco tempo. Como foi a sua viagem? Bom dia, John. Foi fantástico. Tive um grande momento explorando a costa e admirando as vistas deslumbrantes. Isso soa maravilhoso. Sempre quis visitar a praia. Qual foi a sua parte favorita? A minha parte favorita era definitivamente nadar nas águas cristalinas. Foi tão refrescante e tranquilo. Uau, isso soa como o refúgio perfeito. Estou com um pouco de ciúmes. Já experimentou algum marisco local? Sim, deliciei-me com os mais deliciosos pratos de marisco. A nova captura do dia foi inacreditável. De dar água na boca. Terei de fazer uma viagem à praia em breve. Talvez possamos ir juntos? Absolutamente. Adoraria isso. Podemos explorar as piscinas de maré e construir castelos de areia. Vai ser uma aventura. É um plano então. Mal posso esperar para experimentar a praia consigo. Lição 7. Explorando os Cotswolds. Olá, Ana. Estou tão entusiasmada com a nossa próxima viagem a Cotswolds. Já esteve lá antes? Não, mas ouvi dizer que é absolutamente deslumbrante. Mal posso esperar para explorar as aldeias encantadoras e colinas ondulantes. Eu também. Vai ser uma aventura incrível. Ouvi dizer que a arquitetura é incrível, com todos os edifícios de pedra cor de mel. Absolutamente.
e o campo é suposto ser de tirar o fôlego. Estou muito ansioso para fazer caminhadas e apreciar as vistas pitorescas. O mesmo aqui. Acho que será o refúgio perfeito da azáfama da cidade. Definitivamente. Será tão bom desacelerar e apreciar a tranquilidade dos Cotswolds. Mal posso esperar para experimentar a cozinha local também. Ouvi dizer que os pubs servem deliciosos pratos caseiros. Isso soa fantástico. Já estou ansioso para provar a comida tradicional inglesa. Eu também. Vai ser um verdadeiro deleite. Esta viagem vai ser uma viagem para os livros. Posso senti-la. Aula 8. Clubes 4H e Agricultura. Ai, Ana, já ouviu falar dos clubes 4H? Parecem ser uma forma muito fixe de fazer com que as crianças se interessem pela agricultura. Tem razão, John. Os clubes 4H têm tudo a ver com aprendizagem prática e desenvolvimento pessoal para os jovens. Exatamente. Adoro como pretendem melhorar a cabeça, o coração, as mãos e a saúde dos participantes. Absolutamente. Os clubes oferecem uma ampla gama de atividades, desde a criação de animais até o cultivo de culturas. Isso é tão bom. Acho que é importante para as crianças perceberem de onde vem a comida e como é produzida. Totalmente. E os clubes 4H proporcionam uma forma divertida e envolvente de obterem essa exposição. Definitivamente. Além disso, ensina-lhes habilidades valiosas para a vida, como responsabilidade e trabalho em equipa. Absolutamente. É um programa fantástico para fazer com que as crianças se interessem pela agricultura. Concordo, é uma iniciativa admirável. Quem me dera ter algo assim quando era mais novo. Lição 9. O impacto do tempo. Ai, Ana, já reparou o quanto o tempo pode afetar tudo ao nosso redor? Sim, é incrível o impacto que o clima tem nas nossas vidas diárias. Definitivamente. Mesmo pequenas mudanças de temperatura ou precipitação podem ter um efeito cascata. Absolutamente. O clima influencia tudo, desde o nosso humor até o crescimento das plantas e das culturas. Isso é tão verdade. É incrível pensar em como tudo está realmente interligado. Eu sei, certo. É um bom lembrete de como todos fazemos parte de um sistema maior e complexo. Exatamente. E é importante estar atento à forma como as nossas ações podem impactar o tempo e o clima. Definitivamente. Todos temos a responsabilidade de ser mais conscientes do ponto de vista ambiental. Absolutamente. O clima afeta-nos a todos, por isso precisamos de trabalhar juntos para proteger o nosso planeta. Lição 10. A julgar pelas aparências. Ai, Ana, estava a pensar em como às vezes julgamos as pessoas com base no seu aspecto. Eu sei, não é justo de todo. Não devemos fazer suposições sobre o caráter ou as capacidades de alguém apenas pela sua aparência. Exatamente. É importante lembrar que não se pode julgar um livro pela capa. Totalmente. Nunca se sabe qual é a história de alguém ou do que é capaz.
Absolutamente. Deveríamos tentar manter a mente aberta e conhecer as pessoas antes de formar qualquer opinião. Definitivamente. Podem ficar surpreendidos ao descobrir que algo de bom vem de olhar para além da aparência exterior de alguém. Absolutamente. É uma boa lição para não julgar uma pessoa demasiado depressa ou severamente. Exatamente. Todos poderíamos beneficiar de sermos um pouco mais conscientes e compassivos nesse sentido. Concordo. É uma coisa importante a ter em mente no nosso dia a dia. Lição 11. Responsabilidade pessoal. Ai, Ana, ultimamente tenho pensado muito em responsabilidade pessoal. O que acha que significa ser pessoalmente responsável? É um tópico interessante, John. Para mim, responsabilidade pessoal significa assumir a responsabilidade pelas nossas ações e escolhas e ser responsável pelas consequências. Exatamente. Creio que cada um de nós tem o dever para consigo próprio e para com a sociedade de tomar decisões responsáveis. Não achas? Definitivamente. É fácil dar desculpas ou culpar os outros, mas o verdadeiro crescimento vai quando aceitamos a responsabilidade pela nossa própria vida. Absolutamente. Descobri que, quando assumo a responsabilidade, sinto-me mais no controlo e capacitado para criar mudanças positivas. Concordo. E é um bom exemplo para os outros também. Se todos abraçássemos a responsabilidade pessoal, imaginem o quão melhor o mundo poderia ser. Tens razão. Acho que tudo se resume a ter a coragem de fazer escolhas difíceis e a humildade de admitir quando estamos errados. Sábias palavras, John. A responsabilidade pessoal é uma viagem ao longo da vida, mas importante para quem quer viver uma vida plena. Bem dito, Ana. Fico feliz por estarmos de acordo com isso. É um tema pelo qual sou muito apaixonado. Lição 12. Compras convenientes. Ai, Ana, queria saber se queria ir às compras este fim de semana. Há algumas lojas novas que tenho vontade de visitar. Isso soa muito bem, John. O que é que tinha em mente? Estou sempre à procura de opções de compras convenientes. Bem, há um novo centro comercial ao ar livre que acabou de abrir não muito longe daqui. Tem uma boa mistura de lojas e restaurantes em um só lugar. Perfeito. Isso soa muito conveniente. Podemos estacionar uma vez e depois passear e explorar. Exatamente. E tem um monte de lojas que acho que gostariam muito, artigos para o lar, moda, até uma grande livraria. Oh, uma livraria? Conte comigo. Queria recolher algumas novas leituras. Fantástico! Vamos planear encontrar-nos lá no sábado, por volta das 11? Isso deveria dar-nos muito tempo para navegar. Parece-me bem. Vou certificar-me de usar sapatos confortáveis para podermos realmente tomar o nosso tempo. Ótima ideia! Estou ansioso por isso. Ana, vai ser bom fazer umas compras sem stress juntos. Lição 13. Traje elegante. Ai, Ana, reparei que está a usar um vestido novo hoje. Fica fantástico em ti. Por quê? Obrigado, John.
Acabei de ter este vestido de renda preta e adoro o look sofisticado. É perfeito. O ajuste e o estilo acentuam realmente a sua figura de todas as maneiras certas. És tão doce. Fico feliz que gostou. Eu estava um pouco inseguro sobre isso no início, mas agora sinto-me confiante e elegante. Bem, devem definitivamente sentir-se assim. Esse vestido é realmente deslumbrante. Estás a fazer-me curar. Mas tenho de dizer que estou muito satisfeito com o resultado. Como deveria ser? Aposto que vais virar muita atenção quando se esgotar isso. Bem, não quero chamar a atenção, mas sinto-me como $1 milhão neste vestido. E deveria. Elegante e elegante está sempre em grande estilo. Estás a arraizar, Ana. Lição 14. Possibilidades infinitas. Ai, Ana, tem acompanhado todos os avanços da tecnologia ultimamente? É realmente incrível o que é possível nos dias de hoje. Tens razão, John. As possibilidades de educação e entretenimento parecem infinitas. Já viu algumas das novas aplicações da realidade virtual? Eu tenho, e eles são realmente alucinantes. Imagine poder viajar pelo mundo ou assistir a um concerto no conforto da sua própria casa. Exatamente. E o potencial educativo é enorme. Os alunos podem agora explorar modelos 3D interativos e simulações. Absolutamente. Isso abre realmente um novo mundo de aprendizagem e descoberta. Estou entusiasmado para ver o que mais surgirá nos próximos anos. Também. O ritmo das mudanças tecnológicas é simplesmente espantoso. Faz pensar como será a nossa vida daqui a 10 ou 20 anos. O mesmo aqui, mas no bom sentido, penso eu. Enquanto usarmos esses avanços de forma responsável, as possibilidades são infinitas. Bem dito, John. Com a mentalidade certa, a tecnologia pode realmente enriquecer as nossas vidas de muitas maneiras. Definitivamente. Estou muito ansioso para ver como tudo se desenrola. É um momento emocionante para estar vivo, isso é certo. Lição 15. Cozinha global. Ai, Ana, ouvi dizer que ultimamente tens feito uma cozinha aventureira. Diga-me mais. Tens razão, John. Tenho gostado muito de explorar diferentes cozinhas globais na minha cozinha. Isso é fantástico. Que tipo de pratos tens experimentado? Bem, na semana passada fiz um delicioso curry verde tailandês. Os sabores eram tão vibrantes e complexos. Yum, isso soa fantástico. A comida tailandesa é uma das minhas favoritas. E quanto a outras cozinhas? Também tenho experimentado pratos mexicanos, indianos e mediterrâneos. Tem sido muito divertido. Isso é fantástico. Adoro como cozinhar pode ser uma forma de viajar pelo mundo sem sair da sua cozinha. Exatamente. E a melhor parte é descobrir novos sabores e técnicas que posso incorporar na minha cozinha regular. Definitivamente. Ampliar os seus horizontes culinários pode realmente levar a sua comida caseira para o próximo nível.
Lição 16. Desejando uma estrela. Ai, Ana, viste a primeira estrela brilhante no céu esta noite? Por que é que sim, John? Estava apenas a olhar para ele e a fazer um desejo. Um desejo, não é? O que desejava? Oh, não posso dizer-vos isso. Não se concretizará se o fizer. Oh, vamos lá. Prometo que não vou contar a ninguém. Bem, está bem. Desejava poder viajar para a Lua um dia. A lua, hein? É um desejo ambicioso. Gostaria de poder, ter o desejo que desejo esta noite. Ah, isso é uma rima fofa. O que desejava? Desejo-me um fornecimento vitalício de gelado de chocolate. Lição 17. Os feridos e os D menores. Bom dia, Ana. Ouviu falar dos feridos que precisam da nossa ajuda? Sim, John, tenho acompanhado as notícias. É terrível ver tantos necessitados. Concordo. Penso que deveríamos fazer mais para acelerar o trabalho dos D-menores para os ajudar. É uma ótima ideia. Os D menores têm a perícia para reerguer as pessoas lesionadas. Exatamente. Precisamos de reunir apoio e recursos para capacitar os D-menores para acelerar os seus esforços. Absolutamente. O seu conhecimento especializado e compaixão são cruciais numa altura como esta. Vou falar com as organizações locais e ver como podemos envolver-nos para acelerar o processo. Maravilhoso, John. Vou juntar-me a vocês nesse esforço. Quanto mais cedo conseguirmos os feridos os cuidados de que precisam, melhor. Fantástico, Ana. Juntos, estou confiante de que podemos fazer uma diferença real para aqueles que sofrem. Lição 18. Julgamento pouco claro e discurso verboso. Ai, Ana, já reparou que quando as pessoas ficam emocionadas, o seu julgamento pode tornar-se incerto? Sim, observei isso definitivamente. E às vezes acabam por falar demasiado também. Exatamente. É quase como se o discurso deles se tornasse confuso quando estão nesse estado. MHM é como se a sua capacidade de articular ficasse claramente prejudicada. Absolutamente. E isso pode levar a mal-entendidos ou mesmo a decisões erradas. Tens razão. Manter a clareza de pensamento e concisão é tão importante, especialmente em situações tensas. Concordado. Devemos estar todos atentos a isso e tentar manter os pés no chão quando as emoções estão altas. Definitivamente. É uma habilidade valiosa para cultivar, ser capaz de comunicar eficazmente mesmo sob stress. Bem dito, Ana. É uma área em que todos podemos resistir a melhorar. Aula 19. As diferentes visas do mundo da ciência e da literatura. Bom dia, Ana. Alguma vez notou o contraste gritante entre a forma como as pessoas científicas e literárias veem o mundo? Assim, é bastante fascinante. As suas mentalidades e abordagens podem ser tão diferentes. Absolutamente. Os cientistas tendem a ser muito analíticos e orientados por dados nas suas perspectivas.
Enquanto as pessoas literárias têm muitas vezes uma abordagem mais subjetiva e criativa para compreender o mundo. Exatamente. A mentalidade científica tem tudo a ver com evidência empírica e análise objetiva. Enquanto os pensadores literários apreciam as nuances, ambiguidades e dimensões emocionais da experiência humana. De facto, estas duas visões de mundo podem por vezes conduzir a confrontos ou mal-entendidos. Definitivamente. Mas acho que há um grande valor em preencher essa lacuna e encontrar a complementaridade. Concordo. Casar a abordagem rigorosa e sistemática da ciência com as lentes ricas e imaginativas da literatura. Lição 20. Opanoses e planos futuros. Ayana, está a planear ir a alguma casa aberta em breve? Sabem, estava a pensar, mas ainda não tive a oportunidade de o fazer. Está a pensar em verificar alguns? Eu sou. Há alguns na vizinhança que chamaram a minha atenção. Achei que poderia ser uma boa ideia dar uma olhada. Isso é ótimo, John. As casas abertas podem ser uma forma tão valiosa de ter uma sensação de diferentes propriedades. Definitivamente. E quem sabe, talvez encontremos algo que possa ser adequado para o futuro. Ou, planos futuros, hein? Bem, estou sempre animado para explorar novas possibilidades. O mesmo aqui. É sempre bom manter a mente aberta e ver que oportunidades surgem. Absolutamente. Bem, deixe-me saber se encontrar alguma casa aberta que acha que vale a pena conferir. Ficaria feliz em me juntar a ti. Vai fazer, Ana. Vou mantê-lo informado sobre as minhas aventuras em Open House. Lição 21. Oásis de paz. Ayana, ouvi dizer que tens uma nova varanda. Como é que está? Bom dia, John. É incrível, agora tenho um oásis tranquilo na minha varanda. Mal posso esperar para relaxar e desfrutar da tranquilidade. Isso soa maravilhoso. O que planeia fazer lá? Estou a pensar em adicionar algumas plantas em vasos e talvez um pequeno elemento de água para criar uma atmosfera relaxante. Excelente ideia. Isso vai realmente transformar o espaço. Definitivamente, estou tão entusiasmado por criar a minha própria escapadinha em casa. Tenho a certeza que será o local perfeito para relaxar depois de um longo dia. Absolutamente. Mal posso esperar para passar as minhas noites lá fora a beber chá e a ver o pôr do sol. Isso soa como a maneira perfeita de recarregar. Estou com um pouco de ciúmes. Lição 22. Novos amigos. Ayana, como está a tua primeira semana de aula? Olá, John. Tem sido fantástico. Estou a gostar muito até agora. Isso é fantástico. O que é que mais gosta nisso? Adoro que seja um bom sítio para conhecer novos amigos. Já fiz algumas. Isso é fantástico. É sempre bom fazer novas ligações. Sem dúvida. E toda a gente tem sido muito acolhedora. Fico feliz em ouvir isso. Fazer novos amigos pode ser um pouco angustiante no início.
Sim, mas toda a gente tem sido muito simpática. Até coloco o número do meu novo amigo no frigorífico para não esquecer. Bom pensamento. Parece que estás a acomodar-te bem. Aula 23. Aventuras culinárias. Ayana, ouvi dizer que está a planear uma viagem em breve. Bom dia, John. Sim, estou tão entusiasmado. Vou visitar uma nova cidade. Isso soa fantástico. O que é que mais espera? Mal posso esperar para experimentar a gastronomia local. Ouvi dizer que a comida é incrível. Isso é incrível. Os pratos locais são sempre a melhor maneira de experimentar um novo lugar. Absolutamente. Pretendo provar o maior número de especialidades que puder. Não se esqueça de experimentar também a comida de rua. É onde encontrará os sabores mais autênticos. Ótima dica. Vou certificar-me de fazer isso. Não quero perder nada. Isso soa como uma aventura deliciosa. Tenho a certeza que vais ter um tempo fantástico. Lição 24. Selando o negócio. Bom dia, Ana. Queria dar seguimento à nossa discussão sobre a parceria. Olá, John. Sim, também tenho pensado nisso. Ótimo, acredito que estamos ambos na mesma página sobre os detalhes. Concordo. Acho que estamos prontos para finalizar a parceria. Excelente, vamos prosseguir e resolver a papelada? Definitivamente, estou entusiasmado por fazer esta parceria decolar. Fantástico, vou enviar os documentos finais para que reveja. Perfeito. Vou dar uma olhada e conseguir que sejam assinados o mais rápido possível. Parece bom, aprecio a sua prontidão nesta matéria. Vai ser uma grande oportunidade. Lição 25. Planeamento de férias. Ayana, ouvi dizer que está a planear umas férias. Para onde é que vais? Olá, John. Sim, estou a pensar em fazer uma viagem em breve. Estou a planear ficar cerca de 2 semanas. Isso é tempo suficiente? 2 semanas soa como uma grande quantidade de tempo para realmente experimentar um novo lugar. Para onde está a pensar ir? Ainda estou a decidir, mas estou a considerar algumas opções diferentes. O que acha que seria um bom destino para uma viagem de 2 semanas? Bem, isso depende muito do tipo de experiência que procuras. Está mais interessado em umas férias relaxantes na praia ou numa viagem turística aventureira? Um, Acho que gostaria de um pouco dos dois. Talvez uma cidade costeira com muitas atrações culturais também. Nesse caso, recomendo procurar algures como o Mediterrâneo. Poderá encontrar um bom equilíbrio entre relaxamento e exploração. Isso é uma ótima ideia. Vou ter de procurar alguns destinos mediterrânicos. Alguma recomendação específica? Espanha ou Itália seriam escolhas maravilhosas. Não deixe de experimentar a gastronomia local onde quer que vá. Lição 26. Yoga para a flexibilidade. Ayana, ouvi dizer que tem andado a praticar yoga ultimamente. Como é que vai isso? Tem sido fantástico.
Tenho notado uma melhoria real na minha flexibilidade desde que comecei a praticar regularmente. Isso é fantástico. O que o fez decidir fazer yoga? Bem, estava à procura de uma maneira de melhorar a minha aptidão geral e mobilidade. O yoga parecia a solução perfeita. Definitivamente, é uma ótima maneira de baixo impacto de construir força e flexibilidade. Absolutamente. E acho que é realmente calmante e centrador também. Exatamente o que preciso depois de um dia estressante. Isso é maravilhoso. Está a seguir um determinado estilo ou programa. Tenho feito uma mistura de Vinyasa e Hatha Yoga. A variedade mantém-no interessante. Ótimo, terei de tentar isso sozinho. Podia usar um reforço na minha flexibilidade. Lição 27. Impactos da corrupção. Ayana, viste as notícias sobre aquele caso de corrupção de alto perfil? É muito preocupante. Sim, fiz. É tão frustrante ver como a corrupção pode prejudicar a economia e as instituições de um país. Absolutamente. Quando os criminosos conseguem subornar a sua saída da justiça, isso prejudica todo o sistema. Exatamente. E não é só o sistema judicial, a corrupção pode ter impactos de longo alcance. Pode enfraquecer as infraestruturas, os serviços públicos e até a segurança nacional de um país. Tens razão. Li que, em alguns lugares, a corrupção levou a coisas como construções abaixo do padrão e projetos de infraestruturas fracassados. Uau! Isso é muito preocupante. É como um cancro que se espalha por toda a sociedade. Definitivamente. E também não são apenas os grandes casos que fazem manchetes. Mesmo a corrupção em pequena escala, como o suborno nas transações diárias, pode dar lugar a enormes perdas econômicas. Totalmente. É tão importante que os cidadãos estejam vigilantes e denunciem qualquer atividade suspeita. Todos temos um papel a desempenhar no combate à corrupção. Absolutamente. E os governos precisam de fazer mais para reforçar as leis anticorrupção e aplicá-las rigorosamente. Lição 28. Aventuras no mercado dos agricultores. Ayana, já alguma vez esteve no mercado dos agricultores locais? Não, na verdade não o fiz. Será que é bom? É fantástico. Os produtos são tão frescos e o ambiente é muito vivo e orientado para a comunidade. Isso soa maravilhoso. Onde está localizado? Fica no centro da cidade, a poucos quarteirões da praça principal. Tem-no todos os sábados de manhã. Oh, perfeito. Isso é muito conveniente. Adorava ver este fim de semana. Deveria definitivamente ir. A seleção é incrível. Todo o tipo de frutas, legumes, produtos de panificação e até artesanato feito localmente. Isso é fantástico. Estou a tentar comer mais alimentos de origem local, por isso o mercado dos agricultores parece perfeito. Absolutamente. E os preços são normalmente muito melhores do que a mercearia. Podemos realmente apoiar a economia local. Lição 29. Cultura Cajun da Louisiana. Ayana,
Sabia que a cultura caju na Louisiana tem algumas origens realmente fascinantes? Não, não sabia disso. Qual é a história por trás disso? Bem, a cultura cajun foi desenvolvida pelos colonos francófonos da Louisiana, conhecidos como acadiães. Ah, percebi. Então eram franco-canadianos que acabaram por estabelecer-se na Louisiana? Exatamente. Os acadiães foram expulsos do leste do Canadá pelos britânicos nos anos 1700, e muitos deles desceram para a Louisiana. Interessante. Então eles misturaram as suas raízes francesas com a cultura e tradições locais na Louisiana. Sim, está certo. A cozinha cajun, a música e o modo de vida são uma fusão única de influências francesas, indígenas e espanholas. Isso é muito fixe. O rio Mississippi também é famoso na Louisiana, certo? Absolutamente. O poderoso Mississippi desempenhou um papel enorme na formação da história e da cultura da Louisiana. Lição 30. Hora da festa. Ayana, está animada para a festa de hoje à noite? Absolutamente. Mal posso esperar. A que horas começa? Ouvi dizer que as pessoas vão chegar por volta das 18 horas. Sabe se tem uma hora de fim definida? Não tenho a certeza. Vou ter de verificar isso. Espero que vá até tarde da noite. Isso seria ótimo. Vai ser bom soltar e divertir-se depois de uma semana agitada. Definitivamente. Estou ansioso para falar com os amigos e talvez até dançar um pouco. Parece um plano. Vou fazer com que traga os meus melhores movimentos. Ah, não tenho dúvidas sobre isso. Tenta não roubar os holofotes, está bem? Sem promessas. Mas vou tentar partilhar a pista de dança. Aula 31. Novos equipamentos. Ayana, ouvi dizer que a empresa está a fornecer-nos novos equipamentos. O que é que me podes dizer sobre isso? Bom dia, John. Sim, a empresa está a atualizar os nossos equipamentos. Querem ter a certeza de que dispomos das ferramentas perfeitas para fazermos o nosso trabalho de forma eficiente. Isso é uma boa notícia. Que tipo de novos equipamentos estão a fornecer? Bem, estão a dar-nos os mais recentes computadores portáteis e software. Também teremos novas mesas e cadeiras para melhorar o nosso espaço de trabalho. Uau, tudo isso soa muito útil. Mal posso esperar para experimentar as coisas novas. Quando é que vamos ter os novos equipamentos? De acordo com o anúncio, os novos equipamentos serão entregues e instalados na próxima semana. Estou entusiasmado por começar a usá-lo. Excelente, vou certificar-me de limpar a minha agenda para que eu possa ter tudo pronto imediatamente. Isto vai ser uma grande ajuda para o meu trabalho. Concordo. A empresa está realmente a investir em nós e na nossa produtividade. Acho que estas atualizações vão fazer uma grande diferença. Com certeza. Obrigado pela atualização, Ana. Vou dar uma olhada assim que chegar. Lição 32. Pedido de pequeno almoço. Bom dia, Ana.
Teve a oportunidade de preencher o formulário de pedido de pequeno almoço? Sim, eu fiz. Pedi um burrito de pequeno almoço, hash browns e sumo de laranja. Ótimo! Eu optei pelo clássico: ovos, bacon e torradas. Não pode correr mal com isso. Parece delicioso. Estou a ficar com fome só de pensar nisso. Eu também. Mal posso esperar para me aprofundar. O que acha que eles vão ter no pequeno almoço especial de hoje? Um, Talvez uma espécie de sanduíche de pequeno almoço ou um prato de pequeno almoço com um pouco de tudo. Oh, um prato de pequeno almoço chegaria ao ponto. Podia preferir alguma variedade. Definitivamente. É sempre bom ter opções, especialmente para a refeição mais importante do dia. Absolutamente. O pequeno almoço dá o tom para o dia inteiro, sabe? Lição 33. Tendências do mercado. Ai, Ana, como está a análise de mercado? Está a correr bem. Descobrimos algumas novas tendências muito interessantes. Isso é uma boa notícia. Que tipo de tendências estamos a ver? Bem, por um lado, houve uma grande mudança para produtos mais sustentáveis e ecológicos. Interessante. Essa é definitivamente uma área em que vamos querer ficar de olho. Definitivamente. E também estamos a assistir a um aumento na procura de produtos personalizados e personalizáveis. Ah, isso faz sentido. Hoje em dia, os clientes querem algo único e adaptado às suas necessidades. Exatamente. Teremos de descobrir como incorporar isso na nossa linha de produtos. Bom ponto. Tudo isto é uma informação realmente valiosa. Fico feliz que a análise esteja a dar frutos. Lição 34. Rotina de treino. Ai, Ana, qual é a tua rotina habitual de exercícios? Ou, costumo fazer uma mistura de cardio e musculação. Acho que me ajuda a ficar em forma e saudável. O mesmo aqui. Adoro fazer treinos intervalados de alta intensidade na esteira, seguidos de alguns exercícios de força. Isso é fantástico. Tem algum tipo de cardio favorito? Gosto muito de correr, mas também gosto de mudar com o ciclismo ou a natação às vezes. Ai, essas são todas excelentes opções. Tenho tendência a preferir o elíptico ou o escalador de escadas para o meu cardio. Bom, essas são ótimas opções de baixo impacto. E o treino de força? Em que é que se concentra? Faço questão de trabalhar todos os principais grupos musculares, braços, pernas, núcleo e costas. Gosto muito de fazer agachamentos, estocadas e prensas suspensas. Fantástico, são todos fantásticos exercícios compostos. Tento fazer uma rotina de corpo inteiro semelhante, com foco em deadlifts e supino. Lição 35. Petiscos para caminhadas. Ai, Ana, estava a pensar que deveríamos fazer uma caminhada este fim de semana. Estaria interessado em aderir? Isso soa como uma ótima ideia. Eu adoraria. Devemos levar algum lanche ou material para a caminhada.
Sim, boa chamada. Devíamos provavelmente levar alguns lanches saudáveis para nos abastecer durante a caminhada. Absolutamente. Talvez pudéssemos trazer uma mistura de trilhos, barras de granola e algumas frutas frescas? Oh, isso soa perfeito. Também podemos pegar algumas garrafas de água para nos mantermos hidratados. Definitivamente, manter-se hidratado é tão importante, especialmente numa caminhada. Talvez pudéssemos embalar um pequeno piquenique. É uma ideia fantástica. Poderíamos embalar alguns sanduíches ou wraps e encontrar um bom local para apreciá-los durante a caminhada. Adoro isso. Vai ser uma aventura tão divertida. Mal posso esperar para sair na natureza e explorar. Eu também não. Vai ser ótimo fazer exercício e ar fresco. Este vai ser um ótimo refúgio de fim de semana. Aula 36. Proficiência em inglês. Ai, Ana, notei que tem praticado muito inglês ultimamente. Como vão as coisas? Está a correr muito bem, na verdade. Tenho tentado mergulhar na linguagem o máximo possível. É fantástico ouvir isso. Já pegou alguma dica ou truque para melhorar a sua proficiência em inglês? Bem, uma coisa que tem sido muito útil é tentar falar inglês com o maior número de pessoas possível. Ah, isso faz sentido. Conseguir essa prática no mundo real é tão valioso. Exatamente. Também tenho assistido a muitos programas de televisão e filmes ingleses para ajudar na minha compreensão auditiva. Boa chamada. Expor-se a falantes nativos pode realmente acelerar o processo de aprendizagem. Absolutamente. E também me certifico de praticar a escrita em inglês através de coisas como o diário e o e-mail. Essa é uma abordagem excelente e abrangente. Algum outro conselho que daria a alguém a tentar melhorar o seu inglês? Lição 37. Financiamento desportivo masculino. Ai, Ana, viu as notícias sobre as alterações ao financiamento desportivo nas universidades? Sim, fiz. Aparentemente, tem havido um grande impulso para alocar mais recursos para programas desportivos femininos. Interessante. Pergunto-me como é que isso vai impactar os desportos masculinos que tradicionalmente têm recebido mais financiamento. Pelo que li, o objetivo é criar mais equidade e oportunidade para as atletas do sexo feminino. A lei exigia que as escolas proporcionassem financiamento igual. Estou a ver, faz sentido. Embora eu imagine que as escolas com um investimento pesado no desporto masculino não vão ficar muito felizes em ter de redistribuir esse dinheiro. Provavelmente tem razão. Haverá certamente alguma contrariação, mas acho que é um passo importante para a igualdade de género no atletismo universitário. Concordo, porém, é uma questão complexa. Estou curioso para ver como tudo se desenrola nos próximos anos. Eu também. Será interessante acompanhar as mudanças e ver como as escolas se adaptam às novas exigências de financiamento. Definitivamente. Bem, obrigado por me dar os detalhes, Ana. Agradeço que me mantenha atualizado sobre estes importantes desenvolvimentos. Lição 38. Fazer as malas para uma viagem. Ai, Ana,
Está tudo a postos para a sua próxima viagem? Estou a chegar lá. Tenho tentado embalar todos os elementos essenciais, mas é sempre um desafio. Ouço-te. Certificar-se de que tem tudo o que precisa pode ser uma tarefa e tanto. Absolutamente. Estou a tentar arrumar roupas confortáveis e ter a certeza de que tenho todo o básico coberto. É uma boa abordagem. É importante ser prático, mas também deixar espaço para alguns itens divertidos. Exatamente. Também estou a fazer uma lista de produtos de higiene pessoal ou artigos técnicos que vou ter de trazer. Movimento inteligente. A atenção a esses pequenos detalhes pode fazer uma grande diferença quando viaja. Definitivamente. Quero ter a certeza de que estou totalmente preparado, mas também não sobrelotado. Tenho a certeza que conseguirá o equilíbrio perfeito. Lembre-se de levar as malas e aproveitar a viagem. Lição 39. Pagamento de portagens e passeios noturnos. Olá, Ana. Tive de pagar uma portagem no caminho para cá. Sabe como funciona o sistema de portagens na nossa cidade? Bom dia, John. O sistema de portagens pode ser um pouco confuso. Existem diferentes formas de pagar, como usar um cartão pré-pago ou uma aplicação móvel. Estou a ver, é bom saber. Acabei por pagar apenas a portagem em dinheiro, mas seria conveniente ter uma opção mais rápida. Definitivamente, as faixas de caixa podem ser lentas, especialmente durante a hora de ponta. Já pensou em obter uma etiqueta eletrónica de portagem? Torna o processo muito mais rápido. Não, ainda não investigaram isso. Como funciona a etiqueta eletrónica de portagem? É bem simples. Basta montar a etiqueta no seu para-brisa e ela deduz automaticamente o pedágio da sua conta à medida que percorre as vias expressas. Ah, isso soa muito conveniente. Vou ter de procurar um desses. Obrigado pela dica. Não há problema. E se alguma vez precisar viajar tarde da noite, as estradas com portagem podem ser uma boa opção. Fique atento a qualquer construção ou fecho de faixa. É bom saber. Na verdade, tive de pegar a estrada com portagem para casa tarde da noite passada. Foi uma viagem tranquila, mas não tinha a certeza da segurança tão tarde. Lição 40. Problemas na cabine de pedágio. Ai, Ana, ficou presa naquela longa fila de pedágio na autoestrada hoje? Foi um pesadelo. Acabei por estar atrasado para a minha reunião porque o trânsito mal estava a mover-se. Eu sei, certo? As portagens são por vezes tão inconvenientes. Sabe se há formas mais fáceis de pagar as portagens por aqui? Na verdade, acabei de descarregar esta nova aplicação que permite pagar as portagens eletronicamente. Basta vincular a sua conta e ela deduz automaticamente a taxa à medida que avança. Isso soa muito conveniente. Como é que funciona exatamente? Bem, inscrevem-se e eles enviam-nos um pequeno transponder que montamos no para-brisa. Depois, sempre que passa por uma cabine de portagem, esta detecta o seu transponder e fatura a sua conta. Uau, isso é fantástico. E poupa-lhe dinheiro em comparação com pagar em dinheiro no stand? Sim, normalmente é um pouco mais barato. Além disso, não tem de se preocupar em ter a mudança certa à mão ou abrandar a linha.
Ótimo, vou definitivamente investigar isso. Obrigado pela dica, Ana. Parece uma virada de jogo para o meu trajeto.